Boa noite, eu sou Murilo, eu critico. E existem filmes bons, filmes ruins e toda uma gama gigantesca que fica entre e além dessas duas coisas. Igualmente sequências. E, bom, nem sempre um filme bom tem sequências, nem sempre um filme ruim termina em si. Às vezes acontece esse fenômeno incrível em que filmes ruins ganham sequências. Por que isso acontece? Bom, como estudo de casa, eu vou pegar Sorria. Sorria é um filme fraco. Durante o filme você lida com essa entidade, essa criatura que se alimenta de traumas e ela tem como objetivo iniciar uma corrente eterna de pessoas se auto destruírem ou se matarem. É disso que o filme lida. Então, quando alguém vê outra pessoa se maltratando, essa pessoa passa a ser traumatizada também e isso segue, sempre num fluxo de uma pessoa só. Cara, o conceito até funciona, mas a execução é muito, muito, muito fraca. Primeiro porque você tem esses planos zenitais constantes. O diretor de fotografia, o diretor do filme, alguém decidiu que colocar a câmera em cima do objeto era interessante pra cacete. E aí você tem esses momentos em que o zenital gira e o mundo tá de cabeça para baixo. Cara, se tu for muito bonzinho, tu pode partir da interpretação que isso é uma demonstração de como o mundo deles é irreal, ou como tudo isso é uma alucinação, só que o filme já começa com esse tipo de zenital. Então não existe interpretação do porquê o diretor escolheu essas cenas, além do fato dele ter achado que é maneiro. Isso é um problema, porque quebra o que eu acredito que é a grande ilusão do cinema, que é a ideia de que tudo está acontecendo de uma forma orgânica. Se as coisas não têm razão para acontecer, não é orgânico. E esse é um defeito que se demonstra em vários pontos do filme. Todo o susto do filme, todo o jumpscare do filme é óbvio. Não tem nenhum jumpscare que é feito naturalmente. Na real, os jumpscares nem deveriam funcionar nesse filme, porque se a entidade vive de traumas, ela não tem por que assustar as pessoas. Se o trauma é o que alimenta ela, por que afinal de contas, ao invés de só aparecer no momento para dar susto nas pessoas, ela pode aparecer o tempo todo? Enquanto as outras pessoas não veem a entidade, a pessoa que está atormentada vê. Isso aumenta todo o lance de paranoia, toda a raiva, todo o lance de tipo a pessoa tá vendo que tem algo errado e ninguém acredita. O marido dela no filme dá um abraço nela e passa a ser um cuzão em todas as outras cenas. Ou seja, não faz sentido nenhum ela tá com ele para começo de conversa. No primeiro diálogo antes do diálogo com a irmã, ela diz: "Não, eu tenho que ir para essa festa e tal, porque minha irmã vai estar lá, é um jantar importante". E quando ela chega no jantar, ela passa o jantar inteira tratando todo mundo mal. Viu como essas coisas não encaixam? Por que ela fez questão de ir no jantar se é pra estar mal o tempo todo quando chega lá? Não faz sentido muita coisa, sabe? É, várias. Todos esses momentos do filme te levam a crer que o que você está vendo não é verossímil. A própria entidade, em teoria, ela vive de traumas. E o poder dela é te assombrar até que você enlouqueça, e isso abre caminho para ela assumir, e aí ela te leva a se machucar. Mas em vários momentos dá a entender que essa entidade que vive dentro de você, por alguma razão, sai de dentro do teu corpo para cometer maus fora do teu corpo e depois volta. Não, ela não tem poder corpóreo, isso não existe. Então, por exemplo, quando tem um lance do gato e tal, que é um grande do momento do filme, a entidade saiu pra matar o gato e voltou e depois arrumou. E a própria entidade foi lá e colocou um lacinho no presente pra poder traumatizar o sobrinho. Não, não faz sentido. Essa cena só existe pelo susto.
E isso pra mim é um problema. Não faz sentido, não, só existe pelo susto. Nada disso faz sentido. Se não faz sentido, por que está ali? E tem essa cena em que que a moça que tá... Que eu sinceramente esqueci o nome, porque pra mim ela tá péssima no filme. Ela sai brava porque rolou tudo isso na casa da irmã. E aí o sobrinho vê ela se debatendo dentro do carro. E você pensa, olha, tem traumas acontecendo. Então o sobrinho talvez esteja se infectado, também esteja se infectando com esse momento, porque isso causou um trauma nele. Olha só, talvez o sobrinho seja... Talvez ela não seja o grande alvo, talvez o sobrinho seja. Sei lá, talvez ele seja esse plot twist do filme. O problema é, a câmera sai dela e vai pro sobrinho vendo isso e diz que ele tá traumatizado. Show! O sobrinho aparece de novo no filme? Não. Então, toda aquela cena da câmera saindo dela e chegando no sobrinho não serve de absolutamente nada. O resultado é um filme desconexo, é um filme fraco em sua essência. A entidade não faz sentido, os relacionamentos não fazem sentido, o roteiro não faz sentido, a personagem não faz sentido. Até o grande plot twist no final, que ela se sente culpada pela morte da mãe, porque não porque ela estava lá, mas porque ela não ajudou quando podia, e que isso dá uma certa... corrobora o sentido dela se sentir culpada, também não leva a lugar nenhum. Não serve de nada dentro da grande... Porque ela já se sentia culpada antes, ela continua se sentindo culpada depois. O resultado? Sorria é um filme que não faz sentido no macro. Então por que cargas d'água essa porcaria desse filme tem uma continuação? Pela razão pelas quais todo filme deveria ter uma continuação. Porque o conceito é interessante demais para se perder no filme ruim. Toda a ideia de uma entidade que vive de traumas e que te faz sorrir antes de te destruir é uma parada muito maneira, visualmente falando. É assustador quando alguém olha para ti com um sorriso que é um pouco exagerado demais. Tem um quizinho a mais que faz com que esse sorriso deixe de ser acolhedor para ser incômodo. E toda uma entidade que te faz sorrir e que faz com que você se machuque, e esse desespero de que vê que algo tá errado no sorriso daquela pessoa, é muito bom, é muito interessante para ser perdido num filme só, e num filme ruim. O resultado é que Sorria tem uma sequência pela razão pelas quais todo filme deveria ter uma sequência, porque o conceito é muito interessante para se perder numa coisa só. Então que bom que Sorria tem uma sequência, e tomara que Sorria 2 seja melhor do que o primeiro. Esse foi o Murilo Critica, Sorria. Assim que possível assista o segundo e venho para cá para ver se minhas esperanças foram fundadas ou infundadas. Muito obrigado, até a próxima.